Olá, amados, vamos trabalhar? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Este assunto, sobre este evento, que só da gente pensar, a gente se regozija de maneira maravilhosa. É um evento único, é um evento indescritível. Que muitos têm falado sobre ele. E nós vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor que está aqui. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Irmãos, isso é muito sério. Para mim, é um despertamento que Deus tem me dado esses dias e eu vou compartilhar com os irmãos. E nós, como diz aqui a palavra, que nós não devemos estar em trevas para não sermos apanhados de surpresa. E conforme nós vemos, irmãos, há muita... tem havido assim uma banalização do arrebatamento da igreja. Conforme nós vemos, o mundo está de cabeça para baixo. Até quem não conhece a Bíblia está assim espantado, né, de ver essa situação que nós estamos vivendo. E eu trouxe aqui uma colinha, meus amados, porque tem uns itens assim que eu quero falar. Então, o mundo de cabeça para baixo e a gente fica olhando para todos os lados e procurando os culpados e achamos muitos. Mas a gente tem que ser sincero e fazer uso daquilo que a gente já aprendeu, que a igreja ela tem um papel fundamental nesta situação toda. E nós podemos considerar que há um resultado muito pequeno da igreja neste momento. Devemos assumir isso. Não é o político, não são os ímpios os responsáveis, mas é especialmente a igreja. E eu anotei aqui algumas coisas, né, que nós estamos falhando muito e que nós precisamos corrigir, nós precisamos ter coragem para corrigir. Não entrar nessa onda de vamos que vamos e se esquecer que o céu de Deus é muito sério. Nós não vamos entrar lá com as nossas conjecturas, a nossa inteligência, nós vamos entrar lá com santificação do jeito que Jesus quer, do jeito que Deus quer. E que ninguém se engane. Nesse momento nós precisamos colocar nossos pés no chão e rever os nossos procedimentos. E
Isso eu falo individualmente. E eu estive refletindo muito sobre isso e descobri onde é que está o problema. O problema todo, a culpa toda, meus irmãos, ela está atrás dos púlpitos. É isso mesmo, é difícil da gente assumir, mas é necessário que nós assumamos isto. É atrás dos púlpitos e depois com crentes fiéis. Aí eu creio que vai dar certo. Quando os pastores, os padres, aí eles, padre sim. Eu conheço muito católico que tem um coração em Deus. Eles não conhecem a verdade. Às vezes é difícil a gente chegar até eles, até porque a idolatria, ela cega as pessoas. A palavra de Deus diz que ela deixa a pessoa igual, o ídolo deixa a pessoa igual a ele, né? Mas nós conhecemos muitos católicos que nas suas limitações, eu creio que eles vão ser salvos. Assim como a gente conhece muito crente, que apesar de conhecer toda a verdade, a gente fica preocupado se ele vai realmente ser salvo ou não. Então nós precisamos tomar posição e eu não vou nem pedir perdão aos pastores, porque não é o caso, mas eu quero dizer que eles têm uma grande responsabilidade. Pastores e todos aqueles que pregam a palavra de Deus, especialmente os líderes, eles que têm autoridade para instruir outros, para esses a responsabilidade é maior. E eu sei muito bem da vida dos pastores, pois eu me casei com um rapaz que ele foi pastor aos 32 anos, hoje já está quase aos 70, e eu sei muito bem como é que funciona. Então nós sabemos que não é fácil. Tivemos muitas lutas de matar mesmo, e o Senhor nos deu vitória. Por isso eu posso contar para vocês, posso fazer este vídeo e dizer que se nós tomarmos posição, pela experiência que eu tenho, minha experiência própria, de ver de outros irmãos, nós seremos vitoriosos. Nós precisamos atentar para a situação que estamos vivendo. A igreja está do jeito que está. O nosso país está do jeito que está. O mundo está do jeito que está. E é conosco mesmo que Deus quer contar. Nós não podemos esperar que o comunismo tome conta do nosso país, com toda a sua autoridade para tomar nossas casas, para nos lançar na miséria. E tudo aquilo que, especialmente os pastores que estão inteirados dessa situação, sabem muito bem que isto é muito sério. Fazer da nossa nação uma desgraça, acabar com as nossas crianças, ensinar o que eles quiserem na igreja.
ensinar o que eles quiserem na escola, como já fazem em alguns países. Então, é hora de nós nos levantarmos, meus queridos. Volto a dizer para vocês, não é fácil, pelo que eu já vivi. Para eu estar aqui contando essa história para vocês, eu já passei, já estive à beira da morte algumas vezes. Eu já vi a pobreza entrar na minha casa. Tem dia que nós não temos o que comer. Eu já vi ameaças sobre o meu lar para acabar. E nós vencemos porque nós nos apegamos ao Senhor. Eu creio que se nós nos apegarmos ao Senhor desta forma, nós salvaremos as nossas vidas, as nossas famílias, especialmente a nossa nação. Isto é muito sério. Sempre eu digo isso nos vídeos. A melhor forma do maligno acabar com a gente é acabar com a nossa família, com os nossos filhos. Isso aí nós não vamos ter comprando presentes para eles, botando nas melhores escolas, fazendo isso, aquilo, as melhores roupas. Não, nós vamos alcançar isso ensinando-lhes a viver a palavra de Deus. Nós sabemos que muitos de nós estamos em falha com isto. Eu mesma posso dizer que muita coisa estaria melhor na minha família se eu conhecesse a palavra de Deus. Mas, infelizmente, eu também fui vítima dessa falta de ensino e até também levamos pessoas a errar, porque a gente não teve essa cultura zelosa de ensinar os nossos filhos direito. E o que nós podemos ver hoje é uma igreja, digamos, uma igreja morna, uma igreja fria. Claro, tem também a igreja quente, né? Porque o Senhor sempre tem os seus fiéis. Então, nós estamos convivendo com isso hoje, igreja fria, igreja morna, igreja crente. E a mornidão é tão terrível, é difícil de lidar com ela. Se a gente quiser servir ao Senhor mesmo, com responsabilidade, com inteireza de coração, eu posso dizer para vocês, meus irmãos, eu já passei em lugares, igrejas, eu participava do louvor com fone de ouvido. Agora imagine quem é que tem coragem de convidar uma pessoa normal para ir numa igreja dessa. Eu já estive em lugar que muitos de vocês não chegariam nem perto. Mas eu estive lá por causa da obra de Deus. Eu reconheço que tenho feito pouco. Quisera eu já pudesse ter feito, e eu fico muito feliz de lembrar de alguns irmãos de outras igrejas. Eu lembro quando eu congreguei na Assembleia de Deus, que os irmãos iam para os lugares onde o evangelho é perseguido, eles iam com alegria, sabendo só que estavam indo.
mas lá eles poderiam ser mortos. Mas eles iam. E nós aqui no Brasil, às vezes, estamos com a nossa conta bancária abastecida, nossa geladeira lotada, mas não temos nada para oferecer a ninguém. Não podemos dar o nosso tempo, a nossa oração, a nossa humilhação e outras coisas mais que o Senhor requer de nós. Mas isso precisa mudar. Precisa mudar sob pena de nós sofrermos as consequências de não nos ajustarmos à vontade do Senhor. Possamos colocar diante do Senhor toda a nossa vida, com tudo que temos, e Ele vai nos usar. Mas o que é que a gente tem visto? Líderes, falo líderes, igrejas, instituições, que conforme eu já tenho falado em outros vídeos, assumindo adotando dentro das suas igrejas a cultura de seita, mistura a palavra de Deus com as suas vontades e usam dela para adquirir benefícios próprios, enriquecimento, fama e outras coisas mais que os homens costumam lutar por elas, os homens carnais. E a palavra de Deus vai ficando fraquinha, dissolvida. Muitos se salvam até nas igrejas. Tem muitos salvos, graças a Deus pelos salvos. Mas que se vê muito são crentes empobrecidos. Empobrecidos da presença de Deus. Empobrecidos das vitórias que Deus quer nos conceder em todos os níveis da nossa vida. Empobrecidos da vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E o Senhor, nesta hora, Ele nos pede. Eu creio que Deus está pedindo mais uma vez: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida, para que eu encha da minha presença em você. Seja feliz. Porque a felicidade de qualquer servo de Deus, irmão, não existe felicidade maior do que nós estarmos cheios do seu Espírito Santo. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor, nós somos felizes. E o Senhor nos pede isso. Eu lembrando algumas coisas, volto a dizer, que eu tenho percebido. Todo mundo percebe, não precisa ser tão crítico como eu. É isso. Líderes, instituições, usando digamos assim, das artimanhas mais esquisitas e afastando as pessoas de Deus, as mais esquisitas. Eu estava lembrando essa questão da vida material, estava lembrando também até hoje, coisa incrível. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Que a gente tem visto o arrebatamento
este evento maravilhoso. Como é que nós precisamos, como é que nós vamos estar preparados para o arrebatamento, meus queridos? Em santidade, em comunhão com Deus. Agora, eu não acredito que um pastor que chegue na frente da sua igreja, na frente do seu púlpito, e adultere a palavra do Senhor, e diga coisas que Deus não mandou ele dizer, que tenha a graça de Deus. É isso que Deus quer. Há tantas coisas esquisitas. Muitos, eu acho até, usando as denominações como se fossem seus céus. Não é assim. Não podemos ser servos de uma denominação. Nós precisamos ser servos do Deus vivo. Até aqueles, vocês imaginem, irmãos, que usam o arrebatamento da igreja para ameaçar os crentes, que não estão aos seus pés, cumprindo as suas ordenanças. A gente vê isso com tristeza. Cadê a palavra de Deus? Cadê o ensino? Cadê a palavra ungida? Cadê o ensino sobre a santidade? Porque é isso que vai nos preparar para o arrebatamento. A santificação. Será que a santificação implica estarmos cumprindo a vontade de uma liderança humana? Nós precisamos lutar para que haja liberdade, haja o ensino, haja o alimento vivo para as ovelhas, não só para ser arrebatadas. Nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, há muito tempo que é pregado isso, nós desejamos isto, é maravilhoso, mas nós precisamos saber lidar com as situações que estamos vivendo agora. Nós precisamos lidar com a morte que poderá nos surpreender a qualquer momento. Eu preciso estar santo, nós precisamos estar santo, você precisa estar santo sempre. Então eu vou ficando por aqui, né? Já falei bastante. O Senhor tem me falado muito sobre este assunto. E eu volto a dizer, pastores, padres, vamos parar de formar, no caso dos crentes débeis, crentes que não conhecem a palavra, crentes que não conhecem o Senhor, crentes que aprendem a palavra adulterada, influenciada pela vontade humana. Vão ser crentes débeis, vão ser pessoas de vida medíocre. Podem ser delinquentes, podendo ser também, posso dizer, delinquentes, aqueles que nasceram
que para sobreviverem foram criados por aí, catando comida no lixo, dependendo da vontade de alguém para ali sustentar. Mas que façamos como Paulo, uma das suas cartas, disse. Havia uma grande luta lá com ele. Eles podem dizer o que eles quiserem, eu não lembro o termo que ele disse, mas eu vos gerei. Nós possamos ter amor, zelo, responsabilidade para com aqueles que geramos, tanto biologicamente quanto espiritualmente. Eu gerei, eu amo, eu não posso deixar, é meu filho na fé, eu vou cuidar. Nós vamos ver o bom resultado que Deus vai nos conceder. Conceder a sua igreja, especialmente no Brasil, onde eu sei que tem muitos servos do Senhor, inclusive devido a essas coisas horríveis que estão acontecendo dentro das igrejas, escândalos e mais escândalos e coisas esquisitas de tudo que é jeito. Não dá para ir à igreja, muitas vezes. Não dá para você se ajustar a sistemas doentes. E acabam ficando privados dos benefícios de congregar. E afetados pelos malefícios de não congregar. Falta de comunhão com os irmãos, a falta de participação, porque Deus tem um propósito para cada um, nós precisamos considerar isto. E muitas vezes os irmãos cheios de talentos estão em casa, porque os sistemas ficaram terríveis. Irmãos, vamos nos dar ao Senhor, vamos nos santificar, vamos orar pela igreja do Senhor. Eu vou ficando por aqui, temos muito a falar ainda sobre isto, eu espero não demorar a voltar a falar com os irmãos sobre isso. Preciso falar com vocês sobre o culto familiar, a experiência maravilhosa que Deus nos deu. Falar sobre a oração, falar vários assuntos vitais. Mas eu vou ficando por aqui hoje. E me despeço de todos com a paz do Senhor. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E eu me despeço a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.